Iniciamos nossa discussão sobre como avaliar com essa imagem. Consideramos como o retrato do nosso sistema educacional. Representa como é desenvolvido o nosso processo de avaliação. Na verdade, precisamos diferenciar avaliar de examinar. Chamamos de avaliação, mas na verdade aplicamos exames. Podemos observar nessa imagem que temos um grupo de animais com diferentes características. O objetivo desse exame é escalar a árvore. Será que todos conseguirão atingir o objetivo? Certamente que não. Trazendo para o contexto educacional da sala de aula, nos perguntamos como avaliar todos os estudantes com equidade, considerando as especificidades, o contexto, os tempos e os tipos de aprendizado de cada um. É um desafio para o educador personalizar a avaliação de modo a alcançar todos. A nova LDB diz que a avaliação deverá ser contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. O que é proposto é que a avaliação seja realizada ao longo da rotina escolar e que meça a qualidade do ensino como um todo, não apenas de uma avaliação final. A seguir, traremos as contribuições de Lucchesi, Zabala, Nogaro e Granella para tentar subsidiar o trabalho docente. Então, na leitura dos textos, é difícil determinar que existe uma forma de avaliar única. Não existe exatamente uma receita pronta. Em Lucchesi, podemos observar isso quando o autor traz que é o critério que permite realizar o ensino e a avaliação, e que ele não é simples e nem absoluto. Ele vai depender das decisões que vamos tomando ao longo do processo. Então, o critério que escolhemos, ele vai direcionar a forma de ensinar e de avaliar. E é na avaliação que vai ser determinado se foi alcançados os resultados estabelecidos no planejamento e com que qualidade que a gente chega nesse ponto. Porém, apesar de não ter a receita pronta, ele estabelece os atos que o professor precisa levar em conta para avaliar. Então, nós temos a elaboração de instrumentos adequados do ponto de vista de investigação de desempenho do estudante. Nós temos a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, a reorientação dos estudantes, se for necessário, e a reavaliação. Então, a gente precisa encarar a avaliação como um ato de investigar e intervir. Apesar de ser mais trabalhosa, é a que busca a melhor qualidade do aprendizado e não vai aceitar qualquer resultado, como acontece nos atos de examinar. Então, quando o professor ele vai planejar como ele vai avaliar o processo de aprendizagem do aluno, ele precisa ter claro que essa avaliação ela tem que estar coerente com a sua perspectiva formativa e com a prática pedagógica que ele se propõe a trabalhar. E também com os conteúdos de ensino que ele está trabalhando. O Zabala, ele tipifica os conteúdos de ensino em conteúdos factuais, conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais, conteúdos atitudinais. Os conteúdos factuais e conceituais, eles têm uma perspectiva mais cognitiva e os conteúdos procedimentais e atitudinais, uma perspectiva mais prática. E aí, o autor vai falar que a avaliação escrita, se bem elaborada, ela pode ser utilizada para compreender como que está ocorrendo o processo de aprendizagem de conteúdos de caráter mais cognitivo, como é o caso dos conteúdos factuais, conteúdos conceituais e alguns conteúdos procedimentais que o procedimento envolva a escrita, como, por exemplo, escrever uma carta. Já os conteúdos atitudinais, seria muito difícil você realmente compreender como o aluno está aprendendo somente com a avaliação escrita, que seria necessário uma observação sistemática das opiniões e da atitude dos alunos nas atividades de ensino. E aí o Zabala vai falar que a observação da atuação dos alunos em situações o menos artificial possível e com um clima de cooperação e cumplicidade é a melhor maneira, para não dizer a única, de que dispomos para realizar uma avaliação que pretende ser formativa. Trazendo um pouco da contribuição do Nogaro e da Granella, então a avaliação ela tem que ser pensada no sentido de direcionar a prática docente e não de punir o aluno.